Trabalhava à noite para complementar renda. Começava por volta das 18h30 e às vezes estendia as corridas até a madrugada. Aliás, a madrugada tem suas vantagens. A tranquilidade das ruas, o silêncio que se instala na cidade depois da meia-noite. Enfim, as corridas geralmente são mais previsíveis. Jovens voltando de festas, gente indo ou vindo do aeroporto, casais bêbados discutindo no banco de trás. Mas naquela madrugada de uma quarta-feira, algo fugiu completamente do padrão. Não tenho uma explicação racional até hoje. Era 1h30 quando recebi uma chamada vinda do centro antigo da cidade. Achei estranho alguém pedir um Uber por ali àquela hora. É uma área cheia de prédios abandonados, agências bancárias e comércio fechado. Quase ninguém mora ali, mas a nota do passageiro era alta e a distância era boa. Decidi aceitar. O local de partida era em frente a um antigo hotel que está desativado há anos. Estrutura grande, arquitetura dos anos 1950, cercado por tapumes. Cheguei no endereço e parei. O ambiente não era bem iluminado. O hotel parecia um corpo de concreto abandonado. Não vi ninguém. Resolvi esperar pouco tempo e estava preparado para arrancar com o carro. 1 minuto depois, uma mulher apareceu caminhando pela calçada oposta, vinda da direção do hotel. Mas não havia entrada ali, só parede, nenhuma brecha, nenhum portão. Ela atravessou a rua e entrou no carro com passos firmes. Usava uma saia escura e uma blusa leve. Parecia arrumada como quem saiu de um jantar. Mas havia algo descompassado nela, como se o modo de andar não combinasse com a roupa. Sério, é difícil explicar. Era como se ela estivesse querendo parecer normal, sem saber exatamente como. Boa noite, ela disse, com um sorriso educado, mas com um olhar vago, como se focasse em algum ponto além de mim. Boa noite, retribuí. É melhor evitar os túneis hoje, ela sugeriu. Olhei o trajeto. Ela tinha razão. O GPS indicava o túnel da avenida como o caminho principal, mas havia relatos de manutenção na via. Segui pela rota alternativa, com ela me guiando calmamente. Até aí, tudo normal. Mas depois de uns 10 minutos de trajeto, comecei a notar que ela não parava de olhar pela janela. Não como quem admira a cidade. Era algo mais atento, como se procurasse alguém. Ou algo. Você tá bem? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ela sorriu, sem me encarar. É engraçado. Passar por lugares onde as coisas não aconteceram. Fiquei em silêncio tentando entender o que havia acabado de ouvir. Você já esteve num lugar e sentiu que algo deveria ter acontecido ali, mas não aconteceu? Não sei. Nunca pensei nisso. Eu penso muito. Lugares esquecem, mas a gente às vezes não. O tom dela era sereno, quase poético, mas me deixava desconfiado. Seguimos mais alguns minutos. Comecei a perceber que a cidade parecia diferente. As ruas eram as mesmas, os postes, os prédios, mas tudo estava silencioso demais. Não havia um carro sequer, nenhum pedestre, nenhuma sirene, cachorro, som distante. Era como se estivéssemos atravessando uma maquete da cidade, não a cidade de verdade. Que estranho, murmurei sem querer. Nunca vi esse bairro tão vazio. Ele tá como era, depois muda de novo, ela respondeu, olhando fixamente para a rua. Pensei em perguntar o que ela queria dizer com isso, mas algo me travou.
Era uma sucessão de frases sem nexo. Havia uma frieza na forma como ela falava que me fazia pensar se valeria a pena continuar aquela conversa. Quando nos aproximamos de um viaduto que atravessava uma avenida larga, ela pediu: "Você se importa de passar por baixo mesmo? Tem um desvio aqui pelo lado. Mais rápido, inclusive." Sugeri. "Não, por baixo." Essa frase soou como uma ordem. Suspirei e segui. Ao entrar sob o viaduto, tive a nítida impressão que as luzes do carro enfraqueceram. A iluminação pública ali era escassa, mas havia algo além da escuridão normal. A temperatura dentro do carro também caiu. O som dos pneus no asfalto mudou, ficou abafado, como se passássemos por um túnel muito mais longo do que era. E então ela disse: "Aqui era para ter acontecido." "O quê?" Ela não respondeu. Ao sair do viaduto, senti uma vertigem leve, como quando você acorda de um sonho profundo. O pisca-alerta do carro foi acionado repentinamente. Olhei pelo retrovisor. Ela ainda olhava pela janela, mas agora tinha os olhos cheios d'água. "Tá tudo bem mesmo?" "Sim. Obrigada por me trazer de volta." Quando ela soltou essa frase, meu coração disparou. Sério, não perguntei o que significava. Não consegui. Faltavam 2 quarteirões para o destino. Era um sobrado antigo, numa rua estreita e sem saída, com uma árvore enorme em frente. Parei o carro. A casa estava completamente apagada. Não havia luz, nem sinal de que alguém morasse ali. Ela saiu do carro com calma, mas antes de fechar a porta, falou com uma tranquilidade incômoda. "Você foi gentil, e por isso ainda vai ter mais noites." Fechou a porta devagar e foi andando até o portão. Esperei ela entrar, mas ela não entrou. Ela atravessou o portão fechado, literalmente passou por entre as barras, sem abri-lo, como fumaça atravessando grades. Eu juro, abaixei o vidro. Olhei de novo. Não havia mais ninguém na calçada. O portão estava intacto. Nenhuma movimentação. Nenhum som. Arranquei o carro e fui direto para casa. Fiquei acordado até o dia clarear. Nem abri o aplicativo de novo naquela noite. No dia seguinte, procurei o endereço no histórico da corrida. Tava lá. A corrida existiu. Nome da passageira: Clara. Avaliação: 5 estrelas. Curioso e perplexo com o que havia acontecido, fui pesquisar o nome da rua na internet. Entre os resultados, encontrei uma notícia antiga, de 2006. Mulher de 32 anos morre atropelada por caminhão ao tentar atravessar sob o viaduto da Avenida São Vítor, na Zona Sul. Clara Bezerra morava sozinha e foi reconhecida por vizinhos. A tragédia ocorreu por volta de 1h30 da madrugada. O mesmo viaduto, o mesmo nome. É isso mesmo que vocês estão pensando. Foi o que pensei também. Não tem uma explicação racional. Hoje evito pegar corridas no centro depois de 1 da manhã. Nem todo mundo, ou seja lá o que for, quer só uma corrida de volta para casa. Sou motorista de aplicativo faz quase 3 anos. Já vi de tudo. Passei por várias situações complicadas, mas uma corrida, uma única, me fez pensar seriamente em não pegar mais o volante após o pôr do sol. E não foi por nenhuma dessas situações rotineiras. Foi por causa de uma criança. Isso aconteceu numa tarde de domingo. Eram 18h45. O céu estava começando a escurecer, com aquele dourado de fim de dia.
Eu estava rodando na Zona Norte, já pensando em ir embora para casa. A chamada veio de um bairro residencial tranquilo, perto de um condomínio simples, mas bem cuidado. Aceitei a corrida. O nome da passageira no aplicativo era Adriana. Quando cheguei ao endereço, estacionei em frente à casa, que tinha muro baixo e jardim bem cuidado. Parecia tudo normal. Esperei uns 30 segundos e a porta da casa se abriu. Uma mulher apareceu. Devia ter uns 40 e poucos anos, bem vestida, mas com uma expressão meio agitada. Ela segurava uma mochila com uma das mãos e puxava um menino com outra. O garoto devia ter uns 8 anos, talvez 9. Estava de calça jeans, tênis azul e camiseta. Tinha cabelo escuro, bem cortado e os olhos mais fundos que já vi num garoto. Não era tristeza, era outra coisa. A mulher se aproximou da janela do passageiro. Eu abaixei. Boa tarde, tudo certo? Você vai levar o Léo até o pai dele no endereço que solicitei. Ele também conhece o caminho. Claro, sem problema, respondi. Ela sorriu, meio tensa. Entregou a mochila pela janela. Qualquer coisa, me liga, ok? Antes que eu perguntasse por que ela mesma não levava o menino, ela já estava se afastando. O menino entrou no carro e, para minha surpresa, sentou no banco da frente. Olhei o garoto. Ele evitava olhar nos meus olhos. Ficava encarando o retrovisor lateral, como se visse alguma coisa refletida ali. Você prefere aí? Perguntei. Ele não respondeu. Ficou olhando para frente, mãos no colo. Liguei o carro e começamos a corrida. No início, tentei puxar papo. E aí, Léo, tudo certo? Vai ver seu papai hoje, né? Ele acenou com a cabeça. Não falou nada. Tá animado? Nada. A estrada até o destino era de uns 25 minutos. Pegamos avenidas largas, com pouco trânsito. O som ambiente era só o ruído do motor e dos pneus no asfalto. O silêncio dentro do carro era incômodo, mas era o olhar dele que me incomodava ainda mais. O menino não olhava pela janela, nem para mim, nem para o celular. Ficava com os olhos fixos no painel, como se estivesse esperando algo acontecer. Você quer que eu ligue o rádio? Música? Não. Foi a primeira vez que ele falou. A voz era baixa, firme, como se estivesse com raiva de alguma coisa, ou de alguém. Tentei respeitar o espaço, mas algo naquele garoto me deixava tenso de um jeito irracional. Depois de alguns minutos, percebi uma coisa. Ele não piscava. Era sutil, mas notei que ele ficava longos períodos sem piscar. De vez em quando eu desviava o olhar só para ver se ele fazia isso. E não. Continuava ali estático. Passamos por um trecho mais arborizado, perto de um parque. Quando o carro desacelerou numa lombada, ele se virou para mim pela primeira vez. Você sabe o que tem dentro das árvores? Deixa eu pensar. Passarinho? Ele não respondeu. Só voltou a olhar para frente e disse alguns segundos depois: às vezes, tem buracos dentro das árvores. E dentro dos buracos, tem coisas que não são para ver. Tipo formigueiro? Perguntei. Ele olhou de lado para mim, devagar, e negou com a cabeça. Tipo olhos, mas só quando tá escuro. Com um sorriso amarelo, perguntei se ele gostava de filmes de terror. Eu não vejo filme, eu apenas lembro. Essa frase me deixou gelado. Lembra? Como assim? Ele não respondeu. Voltou ao silêncio total. A partir dali, comecei a notar pequenas coisas estranhas no ambiente. A temperatura baixou nitidamente. Meu GPS perdeu o sinal por alguns segundos. Comecei a ficar incomodado de verdade,
quando passamos por uma rua movimentada e o garoto comentou: "Aqui não devia ter ninguém." Por que não? Porque já foi. Já foi o quê? Você vai ver. Segundos depois, um ônibus enguiçado bloqueava metade da rua. Bombeiros, uma viatura da polícia, um homem caído na calçada, coberto por uma manta térmica. Um acidente, provavelmente atropelamento. O garoto virou a cabeça lentamente, sem emoção, como quem apenas confirmava o óbvio. A tensão me dominava. Estávamos a cerca de 5 minutos do destino. Ele finalmente olhou nos meus olhos. "Você devia me deixar antes. Não precisa ir até o fim. Mas sua mãe pediu para te deixar com seu pai. Tô só cumprindo." "Eu sei, mas não é mais ele que tá lá." "Como assim?" Ele apenas virou o rosto para frente de novo. "Tá tudo no lugar, mas não é mais ele." Bem aí, senti que não estava diante de uma situação normal. Meu coração disparou. A casa de destino era simples, térrea, num bairro residencial antigo. Chegamos, estacionei em frente. Luz acesa na sala, portão entreaberto. "É aqui?" Ele confirmou com a cabeça. "Tá tudo bem? Agora é com ele." Ele abriu a porta, pegou a mochila e saiu. Mas antes de bater a porta, se virou e disse: "Obrigado por não perguntar mais coisas." "Tá bom, tudo certo. Vai com cuidado." Ele atravessou a calçada, bateu no portão, uma vez, esperou. Ninguém veio. Empurrou, estava destrancado, entrou. Fiquei parado por alguns segundos, observando. Luz acesa, nenhum som. Nenhum adulto apareceu. Esperei um pouco mais. Depois coloquei no GPS o caminho de volta. Só quando estava a 3 quarteirões dali, o celular vibrou. Era uma mensagem no aplicativo, da passageira Adriana. "Oi, desculpa te incomodar, mas você ainda tá com o Léo? Ele saiu para brincar com os amigos por volta das 5 e ainda não voltou. Achei que tivesse ido direto para a casa do pai, mas ele não chegou lá." Parei o carro. Li de novo e de novo. Respondi: "Você me pediu para levar ele até a casa do pai. Eu acabei de deixá-lo lá." A resposta veio quase imediata: "Não, eu não pedi. Não chamei corrida nenhuma hoje. Meu celular estava com problema." "Como assim você levou o Léo?" E di para ela confirmar o número da casa do pai. Era o mesmo. Tentei explicar, mas ela parou de responder. Liguei. Caixa postal. Dei meia volta e voltei à casa. Cheguei em menos de 5 minutos. A luz da sala ainda acesa. Toquei a campainha. 2 vezes. Nada. Bati palma. Nada. Abri o portão, que estava destrancado. A casa estava com a porta principal entreaberta. Entrei no jardim. Chamei: "Senhor, desculpa, tem alguém aí?" "Eu vim deixar o Léo." Silêncio. Me aproximei da porta. Olhei para dentro. Nada. A sala estava arrumada. TV desligada. Nenhum sinal de criança. Nenhuma mochila. Nenhum adulto. Fui embora. Na manhã seguinte, procurei pelo endereço na internet. Nenhuma ocorrência policial. Nenhuma notícia de desaparecimento. Mas dias depois, recebi uma mensagem privada pelo WhatsApp, de um número que eu não conhecia. Era uma foto tirada de dentro do meu carro, eu dirigindo. A data e horário marcados na imagem era a mesma de quando deixei o Léo, mas o menino não estava sentado ao meu lado. O banco do passageiro estava vazio. A legenda dizia apenas: "Obrigado por levar." Nunca descobri quem mandou. O número não respondia. Não atendia ligações. Desde então, nunca mais aceitei corridas de terceiros
pedindo para deixar crianças em determinado local. Não quero passar por isso novamente.